Bem, bom dia pessoal, são 9h57 do dia 21/10/2014. Falar aqui sobre o arquivo autoram.inf, porque outro dia me veio aqui uma pergunta sobre esse arquivo estar com vírus num dispositivo removível, ou no pendrive ou no HD externo, que normalmente tem o autoram e tudo mais. E no caso aqui, todo o autoram, ele nada mais é do que um bloco de notas, ou enfim, um arquivo feito pelo bloco de notas com uma linha de comando, algumas linhas de comando ou uma só, para poder executar uma determinada tarefa. Que tarefa seria essa? Para alterar o ícone do dispositivo e também para poder executar o programa que o dispositivo tenha. Se no caso um CD, ele automaticamente vai atuar em cima do CD. Então tem aqui um autoram inf, o autoram txt, que é para explicar para vocês, um programa que eu escolhi aleatoriamente, CPU-Z, tá? Um arquivo de ícone e um autoram 2, que eu copiei também. E aqui vocês podem ver que os meus HDs são todos eles padrão do Windows. Só esse aqui que eu personalizei. Eu botei uma pasta aqui e tal, por como apareceu essa pasta no lugar do HD. Não foi necessário nenhum programa, nada demais, foi simplesmente necessário o autoram.inf, onde eu criei aqui no bloco de notas, botei o nome de autoram, o que está entre colchete, ele não entende como linha de comando, é simplesmente um texto, ele identifica como texto, e automaticamente ele vai vir aqui icon, que seria o parâmetro de configuração, igual a ico.ico. Esse ico seria arquivo de ícone. Tá? Ele pode aceitar, para arquivo de ícone, ele pode aceitar tanto o ícone como um arquivo executável ou como arquivo bitmap. Tá? Tanto faz. E aqui eu só deixei o ico porque eu só queria automaticamente trocar aqui o HD, o ícone do HD. Nada mais do que isso, nada mais além do que isso. E no caso aqui eu peguei um outro parâmetrozinho aqui, onde tem aqui Open, que digita-se Open, CPU-Z, que é esse programinha que está aqui, .exe, e icon autoram.icon. Ou seja, ele vai criar, vai ver um arquivo de ícone que tem o nome de autoram.ico. Você pode também botar o cpu-z.exe como ícone, que automaticamente aqui, no lugar desse ícone aqui, vai aparecer o programa como ícone do dispositivo, do driver de CD. Eu tenho aqui um TXT com alguns parâmetros básicos. Tá? Parâmetro que seria a linha de comando, que seria o icon, o open, enfim. E o valor dele, que seria a imagem que ficaria, ou o arquivo que ficaria como ícone, ou o arquivo que vai ser aberto pelo autoram, que ele é simplesmente para isso, o autoram é simplesmente para isso. Aí eu tenho aqui o autoram outro. Para executar um aplicativo é preciso escrever autoram open appli.exe. Isso é simplesmente uma explicação. Se a aplicação não encontrar na raiz, ou seja, se ele não encontrar diretamente aqui na raiz, como está o CPU-Z, estiver dentro de uma pasta, então você tem que botar o caminho do diretório. Tá? E aqui nós vamos ver, cadê ele aqui? Aí ficaria open pasta
SBS, que seria o aplicativo, sbs.exe. Pode-se também passar o parâmetro para a aplicação openappli.exe parâmetro 1. Então, mais ou menos isso aqui. Só que alguns vírus, worms, seja lá o que for, eles atuam diretamente nesse arquivo autorun. Se alojam aqui porque aqui tem parâmetros de configuração, tem parâmetros de comando e, tipo, uma pessoa usa um pendrive num computador já infectado com vírus, esse vírus é passado para o dispositivo removível, o pendrive ou o HD externo, e ele infecta automaticamente o autorun. Infectando o autorun, quando você vai colocar no seu computador, seu antivírus automaticamente ativa, alertando que tem um vírus no dispositivo e que vai atuar na pasta de sistema, que ficaria na pasta do Windows, que foi infectado pelo vírus que está no autorun. Então não é que o autorun do pendrive ele vem já com o vírus, ele se aloja após ser conectado em algum computador ou algum dispositivo qualquer, em algum computador para poder que esteja com vírus, para poder executar esse vírus em outra máquina. Então é sempre aquilo, sempre que for usar um pendrive, é aquela primeiríssima que é notório e é conhecido, sempre é dito. Evita ficar espetando ou colocando o seu dispositivo removível, o seu dispositivo flash, em computadores alheios de outras pessoas que você não sabe se está infectado com vírus ou não. E para evitar esse tipo de transtorno. Então é simplesmente isso. E você também pode usar tipo o CMD, tá? O comando do CMD, também para poder limpar, tá? o vírus do autorun ou deletar o próprio autorun quando você não consegue deletar ele, porque o vírus não deixa ele ser deletado ou não deixa ele ser limpo. Às vezes algumas pessoas encontram dificuldades com isso. Aí você pode usar o comando do CMD. Depois eu posto aí, vocês vão ver aí no comentário os comandos mais ou menos básicos do CMD para poder você fazer esse tipo de aplicação. E também vão ver aí no comentário esses parâmetros de configuração do autorun para você fazer um autorun para o seu. Vamos supor, você quer gravar um CD, você faz um autorun para quando você inserir o CD, ele automaticamente abrir aquela janelinha ou abrir ou executar o programa automaticamente. Tá? Ou então você mudar os ícones do seu HD, tá? Das suas partições, se você tiver, ou de uma partição só, de um HD só, se você tiver. E fica aí mais uma explicação, não lá muito difícil, não muito complicada, mas que de repente pouca gente sabe ou poucas pessoas têm acesso a essa informação e acaba sendo útil no sentido de personalizar o seu computador ou então de fazer uma gravação de uma forma diferenciada, de uma forma como se fosse um profissional, um CD profissional ou alguma coisa parecida. Tá ok? Então fica mais uma dica aí e vamos ver a próxima dica aí que vier, se vier mais alguma pergunta, vamos ver a próxima dica que vier. E desculpa aí pela voz, que eu ainda continuo com o mesmo problema que eu sempre tive, que parece que tão cedo vai sair esse problema, e eu vou ter que me habituar a isso. Então fica aí e um bom dia aí para todo mundo, uma boa semana para todo mundo, fique com Deus e até a próxima se Deus quiser.